Boa noite. Olá, boa noite. O pessoal tá chegando. Fazia algum tempo que eu não fazia uma live, mas cá estamos novamente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Yuri Ismael Pedroso de Oliveira. Sou médico psiquiatra e psicanalista. Eu trabalho aqui em Caxias do Sul, onde eu tenho meu consultório. Faço psiquiatria clínica, também atendo pacientes em psicoterapia e psicanálise. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando. Alguns com certeza já me conhecem, outros talvez seja a primeira vez. E o objetivo aqui então é da gente falar um pouco sobre saúde mental, né? Algumas patologias que são frequentes em relação à saúde mental, transtornos de ansiedade, depressão, falar um pouco também sobre psicoterapia, né? A ideia é a gente difundir saúde mental e falar sobre isso, né? Um assunto muito relevante, cada vez mais relevante, né, na nossa sociedade contemporânea. Todos nós imersos, né, numa realidade bastante estressante, né? Então, e que nos leva muitas vezes ao esgotamento, e o que a gente observa é que as doenças psiquiátricas estão cada vez mais prevalentes e cada vez mais levando a comorbidades e problemas, né, inclusive relacionados a afastamento do trabalho, a questões profissionais, qualidade de vida, enfim. Eu acho por isso importante, né, a ideia da gente estar falando sobre isso aqui nessa terça-feira à noite, né? Também, né, a ideia de falar que é muito para pessoas que se interessam, muitos, né, como a gente observa, assim, vão mandando mensagens, né, vão mandando dúvidas. Então, eu acredito que muita gente que me segue aqui no Instagram, nessa rede social, são pessoas, né, que já fizeram tratamento, fazem tratamento, têm familiares, né, filhos, pais, irmãos, enfim. A doença mental é uma doença que acaba atingindo toda a família. Ela acaba adoecendo, quando não tratada, quando não bem orientada, ela acaba adoecendo toda a família, né? Então, muitas das pessoas que vêm aqui me escutar, né, assistir meus conteúdos, eles têm essa característica de buscar auxílio para as suas próprias condições e para as condições da sua família. Mas também eu sei que tem muita gente aqui que é profissional da área, né? Muitos psicólogos me seguem e também muitos médicos também me seguem, né? Então também a ideia é poder falar um pouco sobre esses diagnósticos, sobre tratamento, para quem também já é da área, né? Para quem também já tem os seus pacientes, tem os seus consultórios e de alguma forma poder absorver algo que eu, né, falo aqui, né? Eu sou professor, né? Sou orientador, né? Sou supervisor também em instituições de ensino aqui em Porto Alegre, né? E então dar aula, né, difundir, falar sobre esses assuntos é uma coisa que eu gosto bastante e faço já há algum tempo. Desde 2015 que eu dou aula em Porto Alegre, né, nas formações de psiquiatria. Então é uma coisa que me cativa muito, assim, essa possibilidade de ensinar também, né? Então,
né? Falei um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho. A ideia hoje é da gente falar sobre agorafobia, tá? Que é um transtorno de ansiedade que afeta muita gente. No meu consultório é bem comum esse tipo de transtorno, das pessoas virem buscar. Tô vendo que as pessoas já estão mandando bastante dúvidas, questões, e como eu sempre digo aqui para vocês, o objetivo dessa live também é ser interativa. Então, o que tiverem de dúvidas em relação ao que a gente vai abordando aqui, o que a gente vai falando, mandem essas dúvidas. Eu gosto bastante dessa troca, acho que enriquece, a gente pode falar coisas mais específicas, dúvidas mais específicas de cada um. Então, vou mandando que mais para o final da live eu começo a responder algumas questões, o que for possível responder, o que tiver dentro do meu conhecimento eu respondo, senão a gente pode tentar estudar e voltar aqui e responder em outra hora, né? Então, o que é a agorafobia, né? Vamos começar então falando sobre isso. A agorafobia é um termo que a gente utiliza, né? Um nome de um transtorno de ansiedade que está relacionado a medo de ficar em lugares, medo de sair na rua, né? Medo de usar transporte público, muita ansiedade a pessoa sente, né? De ter que sair na rua, de ter que ir para alguma atividade, de ter que pegar um ônibus, pegar um táxi, Uber. Também está relacionado a medo de ficar em lugares fechados, né? Por exemplo, frequentar lugares fechados, como por exemplo cinema, uma sala de aula, né? Então, é uma ansiedade muito além da esperada, né? Que de alguma forma, ela não faz relação com a realidade, né? Uma ansiedade que está muito além disso. A pessoa que sofre de agorafobia, ela tem medo, né, de perder o controle, de ter uma crise de pânico nesses lugares, seja em lugares abertos, por exemplo, no estacionamento de um shopping, no estacionamento de um supermercado, ou em lugares fechados, como eu falei, numa sala de cinema, muitas vezes até dentro de um elevador, dentro de uma sala de um consultório. A pessoa tem esse medo de ter de perder o controle, de ter uma crise de ansiedade muito forte, né? Muitas vezes relacionada à ideia de que não vai ter para onde sair, não tem a quem buscar ajuda, não tem a quem buscar socorro, né? Então essas ideias, essa sensação, né, de perda de controle, de uma angústia muito forte, muito fora do esperado, vamos dizer assim, isso tem a ver com a agorafobia, né? Ela é uma patologia, uma doença que tem assim o máximo, o ápice, né, que a gente vai observar assim, geralmente no início da vida adulta, final da adolescência e no início da vida adulta, né? A gente tem 2 picos, vamos dizer assim, de que a gente pode observar esse tipo de patologia, que é ali mais ou menos entre os 20 e 24 anos, dos 17 aos 24 anos, e depois dos 40 anos, né? São 2 momentos assim máximos que essa patologia pode se mostrar assim, né? E que normalmente, quando não tratada, ela se cronifica, né? Ela é uma patologia que não, vamos dizer assim, é muito raro, menos de 10% dos casos ela vai ter remissão desses sintomas espontaneamente. Ou seja, ela vai desaparecer, né, espontaneamente sem nenhum tipo de tratamento. Na maioria das vezes, essa é uma patologia que vai se cronificando, ou seja, vai permanecendo ao longo da vida, né? E que traz muito sofrimento. Ela traz a tendência natural da agorafobia é fazer com que a pessoa que sofre disso vá ficando cada vez mais retraída, cada vez mais com dificuldade de sair de casa,
cada vez mais restringindo os círculos sociais e profissionais, acadêmicos, né? São pessoas que começam a ter perdas financeiras em função de não conseguir trabalhar, né? Ou perdas acadêmicas no sentido de não conseguir seguir um curso de formação, não conseguir seguir a faculdade, né? Então, a gente vai observando que ao longo do desenvolvimento dessa patologia vai acontecendo muitas perdas para essa pessoa, para quem sofre disso. A tendência é que isso vá se restringindo cada vez mais, né? Tem outros tipos de patologia, de transtornos de ansiedade, que são muito semelhantes, mas a característica principal da agorafobia é isso, né? O medo de perder controle, o medo de não ter a quem recorrer e de ter uma crise de pânico. Então, as crises de pânico também são observáveis na agorafobia, né? Que é aquela sensação de suor frio, né? Taquicardia, um grande mal-estar, a sensação iminente de morte, assim como se a pessoa fosse ter algo muito ruim que pudesse levar ela à morte, por exemplo. Então, as crises de pânico também a gente pode observar dentro da agorafobia, né? Que é um dos transtornos de ansiedade que a gente pode diagnosticar, tá? É mais raro a gente observar isso na infância, né? É mais comum, como eu disse para vocês, início da vida adulta, ali pelos 20 anos, 24 anos mais ou menos, e que não vão melhorando espontaneamente, precisa de tratamento, tá? Mais ou menos a prevalência disso, né? O que é a prevalência, né? O que a gente observa assim durante um período, quanto por cento da população adulta a gente vai observar? E é um transtorno bem prevalente, né? Em torno de 1,7% da população adulta apresenta esse tipo de transtorno. Então é algo bem vamos dizer assim, importante do termo dentro da psiquiatria a gente pensar nesse tipo de transtorno da agorafobia. Como é que funciona o tratamento disso, né? Tô dando uma ideia mais geralzona aqui, mas aí depois a gente vai para as perguntas, acho que vai ficando mais, a gente pode ir desenvolvendo melhor esse assunto, tá? O tratamento, né, ele é feito com antidepressivos, né? Antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que eu já falei em outras lives aqui, como por exemplo a fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, né? Muitas vezes há necessidade da gente usar benzodiazepínicos, como por exemplo Rivotril, né? Tem o Rivotril sublingual, que é uma medicação que a gente utiliza pontualmente, assim, principalmente no início do tratamento, quando até o antidepressivo começar a fazer mais efeito, a gente utiliza então esses benzodiazepínicos, que são os calmantes, né? O Rivotril sublingual é uma boa estratégia aí para a gente utilizar, né, no início de um tratamento, vamos dizer assim, para que a pessoa se sinta mais tranquila e para que não venha a desenvolver uma crise de pânico numa situação dessa, né? Então, cada vez que a pessoa tem uma crise de pânico, ela vai ficar com medo de ter uma nova, né? Então, a estratégia de se utilizar uma medicação pontual, ela é útil justamente para que a pessoa fique mais tranquila e não tenha esse medo, né? Então, assim, muitas vezes é bem comum a gente observar, por exemplo, que as pessoas nunca utilizam da medicação, né? Nunca utilizam do Rivotril, mas eles têm dentro da bolsa, têm consigo, né? Então, doutor, eu nunca utilizo, mas se eu não tenho ele dentro da bolsa, bom, aí eu não consigo fazer nada, aí eu vou ter a minha crise, né? Então, acaba sendo como uma estratégia de fazer com que a pessoa não tenha, né, o medo de ter uma crise. Então, por isso é importante nesse momento, né? Também pode ser utilizado nesse primeiro momento, né, como indicação assim de tratamento, os inibidores da recaptação
da noradrenalina e da dopamina, né? Aliás, da serotonina e da dopamina, né? Que seriam os duais, como por exemplo a venlafaxina, a desvenlafaxina, são medicações que a gente pode utilizar juntamente com o benzodiazepínico, por exemplo, no tratamento, e que também seria uma primeira indicação para tratamento de agorafobia, né? Que é um transtorno de ansiedade. Agora, assim, muitas vezes as pessoas mandam perguntas assim, o que é o melhor, qual que é a melhor medicação, né? O que é a melhor estratégia, qual o melhor remédio? Como eu já falei aqui outras vezes também, isso depende, né? Não tem uma melhor medicação, tá? Tem as medicações que a gente pode utilizar, que são indicadas para utilização, né, no tratamento de determinadas patologias. Aqui, como eu estou falando para vocês, né, como a gente está falando de um transtorno de ansiedade, a gente vai pensar nessas primeiras indicações, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os inibidores da recaptação da serotonina e da dopamina, né? Então, a gente tem essas duas indicações. Depende muito da característica do paciente, né? Eu já falei aqui outras vezes, né? A questão de estar emagrecendo. Tem pessoas que têm uma tendência a ganho de peso quando estão mais angustiadas, comem muito. Tem outras pessoas que não conseguem se alimentar e aí, né, acabam emagrecendo. Então, depende da idade, né? Tem medicações que são mais utilizadas, que a gente vai ter uma tendência a utilizar num público mais idoso. Tem outras que, né, em relação a que a gente vai pensar na utilização de um público mais jovem. Tem a ver com libido, tem a ver com ganho de peso, tem a ver com dormir bem ou não dormir bem. Então, cada uma dessas medicações tem as suas características, né? E a gente vai, então, na avaliação do paciente, a gente vai pensar qual que seria a melhor estratégia de tratamento, né? Então, o tratamento sempre é individualizado. A gente tem uma ideia do que pode se utilizar de medicação e vamos utilizar, então, de acordo com a avaliação do paciente. Na grande maioria das vezes, né, eu diria assim, na maioria das vezes, a primeira estratégia medicamentosa não é a mais eficaz, né? Então, o que a gente vai pensar de eficácia? Que iniciando o tratamento medicamentoso, pelo menos metade, vamos dizer assim, né, numa avaliação subjetiva do paciente em relação à sua melhora, metade, vamos dizer, 50% de melhora, isso é uma boa resposta à medicação nas primeiras semanas, nas primeiras 3 semanas de uso, por exemplo. Se não houve isso, aí sim precisa se pensar em trocar a medicação, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai pensar assim que há uma necessidade de se utilizar uma segunda escolha medicamentosa no tratamento, não só da agorafobia, mas em qualquer tipo de transtorno de ansiedade, né? E muitas vezes também nos transtornos de humor, como transtorno depressivo maior, por exemplo. Então, a primeira indicação medicamentosa, muitas vezes a gente precisa rever e trocar a medicação, né? Nem sempre a primeira escolha de medicação que a gente faz é a mais eficaz. E para isso, então, a gente precisa trocar a medicação. Dentro da psiquiatria, não existe um exame, né, que a gente vai fazer que indique com absoluta certeza qual a melhor medicação para o paciente. Infelizmente não existe isso. Seria muito bom que existisse, mas infelizmente não existe. Então a gente tem uma gama de medicações que tem uma indicação para tal tipo de tratamento e a gente vai iniciar a medicação e observa então se isso vai melhorar ou não, tá? Importante a gente pensar que esses sintomas da agorafobia, eles têm que persistir por pelo menos uns 6 meses para a gente fazer o diagnóstico, né? Não é numa semana, outra semana, estou um pouco mais angustiado, não estou conseguindo sair de casa, fiquei nervoso, ou assim, estou indo num lugar que eu sempre me sinto mal, então eu vou lá e estou me sentindo mal. Não, é uma coisa mais ampla, no sentido de que são todos os ambientes que tu vai frequentar acabam te causando isso e por um tempo mais prolongado.
né? Ou seja, em torno de 6 meses para a gente pensar em fechar esse tipo de diagnóstico, tá? Acho que é uma boa introdução, né? Falei bastante coisa aqui, vão mandando as perguntas, eu vou começar a responder aqui, então, vamos lá, eu vi que já mandaram bastante coisa aqui. Já tomei 2 remédios, Venvanse e Ritalina, não me dei bem. Vou conversar com minha médica para tentar outro porque estou muito esquecida. Bom, aqui Venvanse e Ritalina são estimulantes, né? Muitas vezes utilizados para tratamento do transtorno de déficit de atenção ou alguns tipos de transtornos do sono quando a pessoa sente muito sono durante o dia, né? Essas medicações, é importante até a gente pensar nisso, né? Nos transtornos de ansiedade, muitas substâncias levam a transtornos de ansiedade, dentre elas esses tipos de medicações, né? Então, tanto a Ritalina, o Venvanse, podem te deixar mais ansiosa e podem fazer com que transtornos de ansiedade podem aparecer. Uma coisa também que é comum, né, que não é comum, mas já observei em alguns casos aqui na minha clínica, é que as pessoas gostam de tomar aqueles pré-treinos, né, que são estimulantes. E não raras vezes isso acaba desenvolvendo sintomas de ansiedade e até mesmo transtorno de pânico, por exemplo, crises de pânico, né? Então, quando a gente avalia um paciente com sintomas de ansiedade e sintomas graves, que a gente está falando aqui, que fecham, né, critérios para diagnóstico de transtornos de ansiedade, uma das coisas que a gente tem que avaliar é se não há uso de algum tipo de substância, tanto medicamentosa, né, no caso, né, a moça traz ali da Ritalina e do Venvanse, mas, por exemplo, muito uso de café, né, aqui no Rio Grande do Sul, chimarrão, alguns tipos de medicações, né, podem levar a esse tipo de problema. Uso de substâncias, né, a própria cocaína, né? Então, a gente sempre tem que estar com isso em conta, né, quando vai avaliar um paciente com sintomas de ansiedade, até para dizer assim, olha, diminui a cafeína, por enquanto não utiliza, né? Ou para de tomar chá verde, né? Ou para com pré-treino, né? Então, isso é importante da gente pensar nos transtornos de ansiedade. Conviver com pessoas sociopatas não é fácil, não é mesmo, gente. Boa noite, pode tomar 600 mg de lítio à noite ao invés de 12 em 12 horas? Olha, segue a orientação do teu psiquiatra, tá? Essas medicações podem, né, elas têm que ter dentro de um período de tempo, tem que tomar uma dose completa, né, do indicado, mas dependendo do caso, a melhor estratégia é dividir durante o dia. Então, segue a orientação do teu psiquiatra. Como se faz para conviver com pessoa bipolar? Tá difícil para mim. Como eu falei aqui antes, né, a doença mental, ela adoece toda a família, né? Então, assim, por isso que ela vai afetando, ela empobrece, né? Ela vai afetando as relações familiares, porque muitas vezes, no caso da bipolaridade, isso é uma coisa importante, quando a pessoa está em mania ou hipomania, por exemplo, ela se sente, não raras vezes, ela se sente bem, tá? Eufórica, mas às vezes sem juízo crítico, se colocando, né, gastando dinheiro, se expondo, se colocando em risco. Quando se inicia o tratamento desse tipo de problema, a tendência é que a pessoa saia da mania ou da hipomania, e aí ela se sente mal, né? Então, aí ela não quer tomar o remédio. Então, e aí volta a ficar em hipomania ou mania, né? Mas é difícil. Há uma necessidade de se fazer um trabalho que a gente diz dentro da psiquiatria que é psicoeducação. Mostrar para a pessoa os prejuízos que ela está tendo em relação ao transtorno que elas têm, para que ela, aos poucos, tenha noção da necessidade do tratamento. Isso, às vezes, leva tempo, né? As pessoas, às vezes, vão
se afastando, os familiares vão se afastando, né? Vai perdendo o relacionamento com familiares, mas realmente é difícil. E eu sempre indico, né, para os familiares de pacientes que vêm me procurar, também procurarem ajuda, né? Também procurarem se tratar, né? Mesmo que não seja necessário o uso de medicação, mas uma psicoterapia para quem, né, tem que lidar com um familiar que tem uma doença grave, como é a bipolaridade, se faz necessário, né? Então eu te indicaria assim que é necessário que tu busque ajuda também, tá? Não saio mais de casa, meu maior medo é ficar em local fechado, mesmo que um lugar grande, tipo mercado. Exatamente, né? Pode ser um supermercado, eu falei, né? Uma sala, até um consultório médico. Tem muita gente, é dramático a situação, ela pode chegar a um ponto tão dramático que a pessoa prefere subir 10 lances de escada do que pegar um elevador. Isso já aconteceu aqui no meu consultório, né? A pessoa é no 12º andar. Então a pessoa às vezes sobe de escada porque não tem ninguém que suba junto com ela no elevador, né, para não entrar num ambiente tão fechado quanto o elevador, né? Tem que buscar tratamento, tá? Tem que, na grande maioria dos casos, uma medicação é indicada quando está uma situação tão dramática assim. E realmente vai ficando sem ar. A ideia da falta de ar, dos tremores, né, da sensação de que vai acontecer algo muito ruim, de morte, isso é uma crise de pânico, que a agorafobia leva a essa crise de pânico. Uma coisa que eu não falei que é importante para vocês, na evolução da doença, a tendência é que sempre essa pessoa tente a evitar esses lugares. E por isso que ela vai ficando cada vez mais restrita. Né? Ou seja, já não vai mais num shopping, já não vai no supermercado, precisa de alguém para fazer supermercado, quer ir numa farmácia, não consegue porque tem que pegar um Uber, tem que pegar um ônibus ou tem que entrar dentro do carro. Então ela vai cada vez mais se cerceando de relações, se cerceando de autonomia, de buscar coisas, né, para sua rotina. Então é algo que pode chegar a momentos bem dramáticos, assim. Tenho medo de andar de carro e viajar, principalmente. Até dentro da minha casa, se não tiver uma janela aberta, eu acho que vou ficar sufocado sem ar, isso é comum também. Tonturas, gente. Tontura é um sintoma bem comum, assim, né? Só que ele é bem inespecífico, ele pode ser muita coisa, né? Pode ser ansiedade, né? Mas pode ser até causas orgânicas, né? Labirintite, às vezes baixa, né, uma questão ou de hipertensão ou de uma pressão muito baixa, né? Então isso tem que avaliar, né? Geralmente quem avalia, né, a vertigem, vamos supor assim, passou pelo clínico geral, tá tudo bem, fez uma avaliação mais ampla, alguns exames, não achou nada, otorrino e neurologista, né, seriam os mais indicados assim para se avaliar esse tipo de sintoma, né? Mas é bem comum em diversos tipos de patologias e não só dentro da psiquiatria. Eu tô com muita crise de choro. Bom, crise de choro pode ser também relacionada à ansiedade, pode estar relacionado a sintomas depressivos, né? Aí tem que avaliar o tempo, tem que avaliar o que acontece, né? O que está acontecendo, se está numa crise vital, se perdeu alguém, né? Não necessariamente a pessoa está triste, chorando muito, quer dizer que ela esteja doente. Tem que ver todo um contexto, né? O que está acontecendo na vida da pessoa. O lítio é uma boa opção. O lítio, né, no caso, quando a gente pode utilizar o lítio não só em pacientes que sejam bipolar, né? O lítio, eu já falei aqui em outras lives, né? Ele é o padrão ouro para tratamento de bipolaridade, até hoje, tá? É uma indicação importante e ela é muito eficiente, assim, muito eficaz. Quando a gente está falando em tratamento de ansiedade, tratamento de depressão, por exemplo, onde o tratamento principal é com antidepressivos, o lítio ele tem uma utilidade no sentido de potencializar essas medicações. Então vamos supor que a gente já fez a troca de medicação, já estamos na segunda escolha, terceira escolha, não há uma melhora, né,
importante, o paciente está ainda com sintomas de ansiedade. A gente pode utilizar os estabilizadores de humor, como o lítio, por exemplo, para potencializar esse tratamento, né? E muitas vezes é o que faz com que o antidepressivo funcione e consiga ajudar o paciente. Então, pode ser utilizado. Ele sozinho para tratamento de ansiedade, ele não tem essa indicação, tá? Eu tomo escitalopram, eu sentia muita palpitação, graças a Deus, depois do escitalopram e põe em Deus, tudo bem melhor. Bom, a fé, ela, né, como diz o ditado, move montanhas, né? Tomo fluoxetina é uma boa opção. O lítio realmente causa diarreia em certas pessoas, pode causar sim, uma medicação que principalmente no início do tratamento ela tem essa capacidade de dar muitos efeitos adversos, assim, que aos poucos a tendência é que isso vai se estabilizando. Eu estou tomando medicamento, metilfenidato, estou tendo muito nervosismo, irritabilidade, já tem 12 dias. Então, é isso que eu estava falando, né? Esses estimulantes, esses psicoestimulantes, tanto a Ritalina, o Venvance, o metilfenidato e a Ritalina, eles têm essa possibilidade de levar a um aumento da ansiedade, da irritabilidade, sim, né? Sugiro que tu retorne no teu psiquiatra e reavalie, né, o tratamento, tá? Tomo Torval, sinto bem, perfeito. Torval é um estabilizador do humor. Tenho depressão bipolar, saí sábado, tomei cerveja, fiquei os 2 dias sem tomar medicação. Entrei em crise, tentei suicídio. Gente, assim, essas medicações e álcool não combinam, tá? Nenhuma forma isso vai dar certo, tá? Principalmente ficar sem tomar depois disso, né? Então, assim, não só porque ele vai tirar o efeito da medicação, né? O álcool tem essa possibilidade de diminuir o efeito do remédio, mas, assim, muitas dessas medicações, elas sobrecarregam o fígado, sobrecarregam o rim, né? E aí tu vai utilizar álcool que também tem essa função, tu tá sobrecarregando ainda mais o teu organismo. Então, assim, nada de álcool, né? Eu acho que não combina, tá? Luvox influencia o aumento de peso? Luvox é o fluvoxamina, tá? É um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, assim como a sertralina, a fluoxetina, o citalopram. Ela é mais indicada para transtorno de obsessivo-compulsivo, tá? É uma boa medicação, é um bom antidepressivo. Dentre os antidepressivos que eu tenho falado aqui, é uma das que menos dá ganho de peso, tendência a ganho de peso, tá? Mas pode causar, sim, aumento de peso, dependendo do organismo. Como desmamar o clonazepam? Bom, é complicado, tá? Não tente fazer isso sozinho, tá? Tem que ter acompanhamento médico, não tem como eu te dizer assim aqui, porque eu não sei o caso, tá? Mas não se faz isso sozinho, tá? Tem que estar em acompanhamento psiquiátrico, tá? Me mudei para a roça, mas mesmo assim não consigo sair para ir à padaria, por exemplo. Parece que meu peito vai sair pela boca. A sensação é horrível, exatamente. A sensação de pânico, ela mexe com todo o organismo, assim, né? A gente tem N sensações, né? Desde dor na cabeça, isso que fala da pálpebra, dor no peito, sensação de queimação, né? A ardência, muitas vezes nas mãos, né? Então, são sintomas de ansiedade, com certeza. Remédio para insônia, tem uma live que eu falo só sobre insônia, tá? Tá no meu Instagram aí, dá uma procurada que tá ali todo o conteúdo, tá? Já tomei vários remédios para ansiedade, só porque eu parei de tomar os remédios, ando sentindo tanta coisa, tontura, falta de ar, devo fazer o quê? Tem que reavaliar, tá? Assim, muitas vezes esses transtornos que eu tô falando aqui para vocês, que eu venho falando aqui para vocês, principalmente esses de transtorno de ansiedade, eles são recorrentes, tá? A resolução completa, vamos dizer assim, a remissão completa dos sintomas,
ele acontece em uma parte minoritária dos casos, né? Na maior parte dos casos, ele tende a melhorar por um tempo, a gente faz o tratamento por um tempo, geralmente 6 meses no primeiro episódio. Aí vamos supor que, né, usou 6 meses, tá bem, usou 6 meses, melhorou, tá tudo certo, a gente começa a retirar a medicação. A pessoa fica bem por mais um tempo e daqui passa 1 ano, 2 anos, começa a piorar de novo. Então isso é um novo episódio, né, seja de agorafobia, transtorno de pânico, né? A gente está pensando no segundo episódio. No segundo episódio a gente tem que usar por um tempo ainda maior, tá? A gente vai ter que usar aí pelo menos uns 2 anos de antidepressivo. Só que o que acontece, Rafael, na maioria das vezes? A pessoa se foca só na medicação, né? A gente está falando da nossa mente, a gente está falando, né, de vivências que a gente teve ao longo da nossa vida que nos levaram a ter certo tipo de sintoma. E aqui a gente está falando da agorafobia. Se a gente fica pensando só no sintoma e no uso da medicação que vai tirar o sintoma, e não trata o que está por trás, não trata o que te levou a ficar assim, é muito provável que em outro momento, daqui tu vai usar por mais um tempo, se tu não trata o que te leva a ficar assim, e aí de novo, né, a gente vai pensar nas relações familiares, no ambiente de trabalho, né, nos teus traumas, nas tuas vivências. Se tu não fala sobre isso, tu não trata isso, tu tá sempre com a causa ali. Então, no momento que tu ficar mais frágil, mais angustiado, mais irritado, mais estressado, é muito provável que esse sintoma, que esse transtorno retorne novamente. Então, eu sempre recomendo, né? Eu sei que nem todo mundo tem essa capacidade de, tanto não só financeira, porque uma psicoterapia acaba sendo um tratamento caro, mas a disponibilidade de mexer nessas coisas, né? Então, aqui a gente está falando de outra coisa, né? Da disponibilidade, a gente querer ver os problemas, a gente querer se deparar com isso. Cada um tem o seu tempo, não estou dizendo que isso é para todo mundo, não estou dizendo que, né, que tem que fazer isso, mas é uma coisa para tu pensar, de repente, né? Vai pensando, vai vendo né, se faz sentido o que eu estou te dizendo aqui ou não, né? Eu tenho transtorno bipolar, tem dias que estou triste, tem dias alegre demais, né? Essa é a característica da bipolaridade, tá? Mas não só isso, assim, né, gente? Não é estar triste um dia e estar feliz no outro, que isso bipolaridade é uma coisa grave, né? É depressão mesmo, né? Tu ficar dias em casa, chorando, pensamento de desvalia, pensamento de morrer, né, não tomar banho, né, e em outros momentos tu ter surto de mania ou hipomania, né, que é daí tu, né, chegar a ponto de se expor sexualmente, de gastar abusivamente, né, de não ter noção, né, dos riscos para tua vida, tá? TAG leva a bipolaridade, não tem essa relação, tá? Não tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que acontece muitas vezes? A bipolaridade ela não se manifesta de forma tão clara na grande maioria dos casos. E a gente leva muito tempo para se fazer um diagnóstico de bipolaridade. Às vezes 2 anos, 3 anos, passa por muitos psiquiatras, muitos colegas, né? Vem com uma ansiedade muito forte, uma angústia muito forte, a gente trata como ansiedade, aquilo não melhora, vai se estendendo até que chega um ponto que tem uma coisa mais característica da bipolaridade. Então, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa, que é um transtorno de ansiedade, por exemplo, e com a evolução do problema, da doença, a gente vai observando que não era transtorno de ansiedade. E sim, era uma bipolaridade que se manifestou precocemente dessa forma. Então, o diagnóstico de bipolaridade é um diagnóstico difícil, porque na grande maioria das vezes ele não vem assim, a pessoa um surto maníaco, né, delirando, eu sou, né, Napoleão Bonaparte, né, ou, né, enfim, difícil. Geralmente ela vem com uma forma mais leve, né, com sintomas que parecem muitos sintomas de ansiedade, de transtornos de ansiedade, e que aos poucos a gente vai observando, né, que está relacionado mais a um diagnóstico de bipolaridade do que um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Muita gente está confundindo depressão com bipolaridade, tá? Tô dando
porque tenho medo de ir ao banheiro. É muito pequeno e eu fico desesperado. Pode acontecer. Né? Dual é bom para ansiedade? Sim, pode ser utilizado. Né? Luvox influencia o aumento de peso. Como eu falei, é uma das que menos tem tendência a ganho de peso, mas dependendo do organismo pode sim causar aumento de peso. Tá? Tomo quetiapina 100mg, de manhã 200 à noite. Essa dose é uma boa dose para crise de pânico. Minha mãe vem tendo 2 a 3 crises por dia. A quetiapina é um antipsicótico. Né? Eu não sei qual é o pensamento do psiquiatra que está atendendo, mas a princípio a gente utiliza tanto antipsicóticos como estabilizadores do humor comunitivo como adjuvantes no tratamento, associados a um antidepressivo, por exemplo, para potencializar o uso a resposta do antidepressivo. Tá? Donarém aumento de peso, não tem essa característica. Aldol, fluoxetina. Aldol é um antipsicótico, fluoxetina é um antidepressivo, tá? Meu marido faz tratamento com psiquiatra, toma vários remédios e ele vê as coisas, se não vendo, pode ser o médico, nunca dar o diagnóstico, ele tem depressão também. É difícil de dizer assim, né? Porque a depressão pode ter... pode dar isso que de ver as coisas se mexendo, isso se chama ilusão. É diferente da alucinação. A alucinação a gente enxerga, a alucinação visual, por exemplo, a gente enxerga uma coisa que realmente não existe. Não está ali, né, uma pessoa, um vulto, alguma coisa. As ilusões é quando o objeto está ali, mas a gente vê algo diferente no objeto. Então, assim, por exemplo, um livro em cima de uma estante, o livro se mexe. Isso pode ser uma ilusão. Isso pode estar dentro da depressão. Existem tipos de depressão psicóticas, por exemplo, que levam a esse tipo de sintoma. Mas aí tem que ver não teria como, não tem condições de dizer o que realmente seria isso, né? Gente, tem muita pergunta aqui. Nós estamos no horário. Não vou conseguir... Muito obrigado pelas perguntas, primeiramente. Tá? Espero ter contribuído para vocês aí, espero ter ajudado no que foi possível, tá? Essas perguntas, se quiserem me mandar ali no meu Instagram, eu sei que eu demoro para responder, mas eu tento responder sempre, tá? Então, assim, queria agradecer novamente a audiência, sigam lá no Instagram. Eu tô com um canal no YouTube agora, tá? Então, tem o link no meu Instagram, busca lá. Então, todas as minhas lives estão dentro do YouTube. Então, se quiserem, já tá lá mais separadinho, tudo mais organizadinho, porque no Instagram acaba que fica um conteúdo em cima do outro, e é mais difícil de achar as coisas. Mas lá no YouTube tá todas as minhas lives e tem outros conteúdos específicos para o YouTube que eu fiz. Então, sigam lá no YouTube e até a próxima live aí. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência, pelas perguntas. Queria dizer que, mais uma vez, me sinto muito bem aqui falando essas coisas e com essa troca, né? Sabendo que vocês estão me escutando, sabendo que vocês me perguntam. Então, uma boa noite aí para todo mundo e até a próxima, então.